Bom dia! A gente escolheu falar sobre o artigo A Psicanálise como Possibilidade de Escuta do Mal-Estar na Contemporaneidade, de Sadal e Santos. Sadal e Santos transitam muito bem entre os dizeres de Freud, trazem conceitos muito importantes em seu artigo de forma direta e clara, como, por exemplo, o mal-estar da civilização. O texto de Freud do mal-estar da civilização traz que o homem não consegue ser plenamente feliz, pois existe a culpa e um superego muito crítico no qual o homem é controlado para não exercer suas funções, como por exemplo ser agressivo ou relacionado à área sexual. Para isso, a religião foi uma das controladoras dessas pulsões, pois ela diz coisas como amar o teu irmão como a ti, e se caso seu irmão faça algum mal para você, você deve perdoá-lo e dar-lhe a outra face. Isso é uma forma de sobrevivência da civilização. Freud fala a religião como um sentimento oceânico, que seria a forma da pessoa se ligar a algo externo. Ela faz parte de um todo, e com isso deve seguir as regras para não ser tirada desse todo. O mal-estar da civilização também mostra que a civilização tem um termômetro até onde tal atitude é aceita por essa cultura ou não. Então, se você faz ou simplesmente pensa em algo que não é aceito socialmente, mas seria seu desejo, você acaba reprimindo seu desejo para não querer ser reprovado. Eles também puderam demonstrar como Freud entendia que a psicologia individual não poderia ser separada da psicologia coletiva. Mostra que tudo que o sujeito interioriza do meio externo é transformado em subjetivações, e com isso mostra-se que somos atravessados desde antes de nascer pela cultura. Em Psicologia da Massas e Análise do Eu, Freud estuda como o indivíduo age com os outros indivíduos e como essa relação influencia seu comportamento, tanto em massa como com o seu líder. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso entender a diferença de um grupo e uma massa. Um grupo pode ser entendido como a ligação de um indivíduo com os outros indivíduos, e a ligação desse grupo com o líder seria denominado de massa. Para Freud, todo grupo demanda uma liderança, e essa liderança deve ser forte, para conseguir ter um efeito sobre o indivíduo. Assim, o líder acaba sendo colocado e visto como uma figura paterna, uma figura de amor e confiança. Assim, esse indivíduo anularia seu ego, seu eu, deixando pensar pelo seu eu e agir a partir do eu do outro, assim desaparecendo suas singularidades, agindo em função de seu líder. Além disso, ele traz em seu livro sobre a mente coletiva, que quando o sujeito se comporta de uma maneira quando está sozinha e de outro quando está em um grupo, assim fazendo coisas que eles não fariam sozinhos, se deixando manipular pela massa e pela liderança. Sadal e Santos também fazem a passagem para explicar o que é o inconsciente e como a psicanálise é voltada para ele. E o inconsciente pode se manifestar em sonhos, lapsos, atos falhos e xixes. E quando o sujeito sofre psicamente, ele produz sintomas, e esses sintomas na sociedade atual estão sendo tratados como patologias, que precisam de tratamento medicamentoso, em vez de serem tratados na raiz do problema, fazendo assim o esquecimento da subjetividade do paciente. Na clínica, o analista pode ajudar a pessoa a se implicar com seus problemas e aprender a resolvê-los. Para isso, tem que existir a transferência, e também o analista deve se manter no tripé, que seria fazer análise, supervisão e ter o conhecimento teórico. Quando o sujeito busca tratamento, é porque o mesmo está em angústia, que podem se manifestar em sintomas, sublimação ou recalcamento. Ao sublimar, as pessoas têm a chance de se implicarem com essas angústias e as colocarem para fora. Algumas formas são pinturas, desenhos ou escrita. Para mostrar uma forma de sublimação, a gente decidiu ler um poema da Liana Ferraz, do livro novo dela, que é Sede de Me Beber Inteiro. O nome do poema é Receita do Sucesso. Arrume a cama, mas se não der, não arrume, e durma mais um pouco. Faça exercício, mas se não quiser, descanse no sofá. Faça promessas, e quebre as promessas se for o caso de comer deliciosamente um chocolate. A vida é gentil, e sabe que os caminhos não precisam ser sempre nem de exatidão, nem de sacrifício. Queria dizer para você deixar as coisas para depois. A louça é menos importante do que a fome. O chão é menos importante do que seu corpo. Entre o chão e o corpo, lave o corpo com mais tempo. A roupa amassada desamassa com o tempo, mas o tempo não desamassa mais quando a gente gasta passando roupa. Consumir menos
precisar menos, ganhar tempo, deixar de seguir regrinha de sucesso, esparramar na cama desarrumada, deixar de se cuidar no salão ou arrancando pelos e peles e se cuidar fazendo nada, nada, nada. Essa é a palavra proibida, nada. Esse sucesso impossível. Essas fórmulas, esses dias curtos demais para tanta receita azeda de felicidade.